Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro Luís Tinoco, antes do mais, muito obrigado por ter gentilmente oferecido uma composição sua para abrir musicalmente este podcast. Eu é que agradeço o convite, foi uma honra, espero que não assuste demasiado os ouvintes e não afaste muito. Eu, pessoalmente, acho que atrai. Mas é assinalável, ele quer fazê-lo. Você tem 52? 52. É um jovem. Já não tanto quanto gostava, mas ainda me sinto novo. Mas meteu-se nisto da música muito jovem também, não? Sim, a música... Família toda... É, exato. Eu não acho que me tenha metido. Eu acho que fui lançado ao mundo num contexto em que a música era incontornável, não é? Porque, de facto, toda a minha família sempre teve músicos. E a minha avó, pianista. Sim. E discípula de Vieira da Mota. Exatamente. A minha avó foi a primeira pessoa com quem eu comecei a estudar piano e talvez a pessoa de quem guardo uma memória mais afetiva, porque de facto era uma mulher extraordinária. Piano? Toca bem? Não toco bem. Eu, se tocasse bem, não era compositor, era pianista. Não, Mas é mais importante ser compositor ou pianista? Eu nunca quis ser pianista. Aliás, isto responde um bocadinho à sua pergunta, no sentido que eu dedicava-me ao piano e fazia música porque fazia parte da vida em casa. Por exemplo, eu e o meu irmão, quando éramos miúdos, o nosso pai lia-nos histórias infantis a fazer a banda sonora ao piano ao mesmo tempo, não é? Portanto, esse tipo de contexto em que o piano está na sala de estar e que toda a vida da família se faz em torno de instrumentos musicais e as visitas que vão lá à casa são músicos, fez com que eu estivesse... eu não sei quando é que começou a minha relação com a música, porque ela esteve sempre presente de algum modo. Mas também por isso habituei muito a ter uma péssima disciplina na forma como eu lidava com o piano. Eu, quando me sentava ao piano era para fazer improvisações, para fazer as minhas desbundas, não é? E a parte do piano clássico nunca estudei com a seriedade e a expectativa de alguma vez poder ser um performer. Já nessa altura criava música, era Sim. Compositor de certa maneira. Esse sempre foi o meu instinto claro, comecei com um dedo de cada vez, com coisas muito rudimentares, mas estava sempre presente, mas eu não fazia sequer a ideia de que a música ia ser a minha profissão. Portanto, fazia aquilo, tínhamos aulas de piano com a professora Elisa Lamas, depois que foi a minha primeira professora oficial, quando saí das mãos da minha avó, e que tinha aquele método muito da escola antiga. Era uma mulher extraordinária, era assim uma espécie da nossa Nádia Boulanger em Portugal, mas que tinha aquela disciplina férrea e que me dizia frases do género: o filho vai ser um falhado, ou para pianista esquece, na melhor das hipóteses vai ser musicólogo ou compositor. Eu achava compositor uma segunda categoria. Claro, os musicólogos e compositores, eu na altura entendi aquilo como um elogio, não é? Porque eu de facto nunca tive essa expectativa, mas ela era uma pessoa muito querida e preocupava-se muito com os alunos, e quando dizia essas maldades era porque estava enervada com a minha preguiça, porque eu chegava lá, tocava à porta, se a senhora não atendia, eu fugia a 7 pés porque não tinha preparado a matéria, não é? E portanto esta foi sempre a minha disciplina enquanto estudante, mas nunca deixei de pôr as mãos no piano, e depois quando decidi que ia mesmo fazer da música profissão e estudar composição formalmente... Foi com que idade? Na realidade já foi tarde, porque eu, quando acabei os estudos secundários, comecei por estudar cinema. Acabei o 12º ano e fui admitido na Escola Superior de Teatro e Cinema. E depois aconteceu uma coisa muito estranha, ou vá lá, inesperada, porque durante o primeiro ano do curso de cinema comecei a reparar que estava cada vez mais a dedicar tempo à música e cada vez menos ao curso, e percebi que provavelmente tinha que rever as minhas prioridades. Eu sempre tinha tido o desejo de aprender orquestração, escrever para orquestra, porque o meu instrumento na realidade eu achava que era a orquestra, e portanto queria dominar esse instrumento. E ainda hoje acha? Na realidade, se eu for ver aquilo que eu tenho escrito ao longo dos últimos anos, uma dose substancial da minha produção é música orquestral, sim. E portanto realizei esse sonho de aprender a escrever para orquestra e de escrever muita música orquestral, mas para isso precisava de ter as ferramentas, e foi aí que fiz a admissão à Escola Superior de Música
e acabei por desistir do curso de cinema. Portanto, eu acho que quando entrei no curso de composição já tinha 23 anos, portanto já não se pode dizer que tenha entrado num contexto de um principiante. Eu escrevia, fazia música, mas não tinha ainda as ferramentas para expor noutros contextos. E esse curso superior de composição em Lisboa? Fiz em Lisboa, depois... Ou no conservatório? Na altura a Escola Superior de Música ainda era no último andar do conservatório, mas depois mudou para a Rua dos Caetanos. Portanto, eu na realidade comecei a fazer nas instalações do conservatório e acabei o curso já na Rua dos Caetanos. Atualmente a Escola Superior de Música de Lisboa é no campus de Benfica do Politécnico de Lisboa, onde está também a Escola Superior de Comunicação Social e a Escola Superior de Educação. E está melhor instalada do que estava nessa altura. Sim, claro. Agora a Escola Superior de Música tem um universo de 500 estudantes, 500? Tem um auditório para 500 lugares, uma orquestra sinfónica, uma orquestra de jazz, coro, inúmeros agrupamentos de câmara. Eu quando fiz o curso, a Escola Superior de Música era uma família, não é? Éramos muito poucos e conhecíamos-nos todos e era um contexto muito mais reduzido e também com muito menos condições do ponto de vista de equipamento, de salas, inclusive das relações académicas. Por exemplo, o departamento de composição era muito fechado, não tínhamos quase contacto com os alunos de instrumento, que ainda estavam muito formatados naquela escola antiga de que fazia mal tocar a música dos compositores vivos, não é? Fugiam de nós como o Diabo Foge da Cruz. Era. Eles não gostavam? Havia alguns instrumentos especificamente que os professores desaconselhavam a que eles convivessem muito connosco, não fôssemos nós cair na asneira de lhes pedir para eles tocarem a nossa música. Portanto, era tudo muito teórico. E depois, quando fui fazer o mestrado em Londres, aí foi uma... E vai para Londres com que idade? Foi quando acabei o curso em Lisboa. Portanto, eu quando vou para Londres já teria 26 anos, penso eu, e fui fazer o mestrado. Estive lá 2 anos e na Royal Academy o contexto era totalmente diferente, não é? Nós tínhamos os concertos com o repertório dos alunos de composição, tínhamos obrigatoriamente que organizar recitais com a nossa música. Com a vossa própria música. Portanto, ao contrário daqui. Ao contrário daqui. Inclusive o próprio departamento orquestral da Royal Academy, nós chegávamos lá e dizíamos: eu tenho um quarteto de cordas que gostava que fosse tocado no próximo concerto dos estudantes, não é? E o próprio departamento orquestral dava-nos os contactos dos alunos de violino, de viola, de violoncelo. E depois o Luís também tocava aí ou só? Não, eu nunca toquei. Eu sempre pus na minha cabeça que cada macaco no seu galho e fazer figuras tristes, nem pensar. Portanto, eu só utilizo o piano mesmo para compor e isso nunca deixei de o fazer. Portanto, é uma coisa muito isolada, muitas vezes à noite, no silêncio. Muitas vezes com os escutadores, porque sinto que estou a ser ouvido, tenho logo uma enorme inibição, não é? Não gosto de sentir que estou a ser ouvido, portanto não tenho nada o apelo de estar debaixo da luz, não é? Gosto muito mais do bastidor, gosto muito mais de estar no recato dos bastidores, faço o meu trabalho, entrego a partitura, tento cumprir prazos e dou perfeito a minha missão. Mas o seu pai, José Luís Tinoco, toca muito bem piano, é um grande pianista de jazz, pelo menos. Sim, o meu pai formou-se em Belas Artes no Porto, em arquitetura. Portanto, o meu pai, a formação dele é arquitetura, mas pertence a uma das primeiras gerações de músicos de jazz amadores em Portugal, que o Francisco conheceu bem. O José Veloso, o Cobinal, Canelhas, quer dizer, muitos músicos dessa geração. Foram eles que me converteram ao jazz e o Hot Club. E a bateria, não é? Claro. Aquela parte da fase da Praça da Alegria ainda. Exatamente, em que, se formos a ver, essa geração era tudo músicos que vinham de arquitetura, engenharia, medicina, direito, vinham das faculdades e depois pertenciam às orquestras académicas, tinham aquele fascínio por aquela música norte-americana do jazz, não é? E o Vilas Boas funda o Hot Club e depois há essa primeira geração. O meu pai, de facto, era um bocadinho multi-instrumentista, tocava piano, contrabaixo, guitarra e portanto eu sempre o vi. Obviamente não tocava como a minha avó, que a minha avó era concertista mesmo, portanto com outro domínio técnico do instrumento. Mas sua avó gostava de jazz ou... Não era a sua especialidade, mas é engraçado que ainda no outro dia não era contra? Nada contra, e inclusivamente no dia estive a arrumar partituras da minha avó e encontrei lá imensas
partituras e edições dos anos 30 e dos anos 40 do cancioneiro norte-americano, dos musicais e dos filmes, os standards, não é? Desde os Top Hats aos My Funny Valentines, Stella by Starlight, quer dizer, todos esses temas que depois nós conhecemos do universo do jazz. Curiosamente encontrei isso no meio das partituras da minha avó, do Chopin, do Beethoven, do Liszt, etc. Não é? A minha avó, maioritariamente, o repertório dela era o repertório romântico da escola Viena da Mota, não é? Liszt, Chopin. Mas o Luís tem um filho que também é saxofonista, não é? É verdade. E que é jazz. O meu filho seguiu a via do jazz, portanto nós na família temos estado assim a alternar, portanto a minha avó do clássico, o meu pai do jazz, eu do clássico, o meu filho do jazz, portanto vamos fazendo uma rotatividade para cumprirmos as capelinhas todas. E sim, o miúdo já tem 21 anos, não é? Fez o curso de jazz também na Escola Superior de Música de Lisboa. E pronto, é um jazzman. Tem um disco agora? Já gravou o seu primeiro disco em quarteto. Já ouvi com muito prazer. Eu tenho um bocquinho de pudor nestas coisas, mas devo dizer que quando ouço tocar fico babado, fica um sorriso contente, na cara. Sim. Ele toca muito bem, está a improvisar muito bem, com uma sonoridade muito bonita. Agora está a tocar mais o tenor do que o alto, e eu gosto especialmente do tenor. É um belo instrumento. É o meu saxofone favorito. Portanto, quando ele me disse que ia comprar um tenor, eu pensei com os meus botões, estás no bom caminho. Mas a sua ligação com o jazz, a sua pessoal, não é muito grande, ou é? Bom, eu na realidade, quando saí do curso de cinema, antes de entrar na Escola Superior de Música, ainda andei ali um bocadinho perdido, fiz alguns cursos livres, fiz um curso com o professor Luís de Pina, o antigo diretor da Cinemateca, fiz cursos de desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes, fiz um curso de audiovisuais no IAD, andei ali a gastar o dinheiro dos meus pais, basicamente. Perdido ou andou à procura de rumo? Andava à procura, e nessa pesquisa, durante quase 2 anos, fui aluno do Mário Lajinha, na realidade. Aluno do Mário Lajinha? Sim, porque o Mário, houve uma altura em que participámos os dois num concurso. Mas o Mário que idade tem hoje em dia? O Mário... Não é assim tão mais velho. Eu não quero dizer um número aos microfones e depois ele vai-me dizer que eu envelheci, mas o Mário é um bocadinho mais velho que eu. O Mário acho que já está a bater nos 60. Mário, se estiveres a ouvir esta entrevista, perdoa-me se te dei mais uns anos, mas na realidade eu acho que sim, eu acho que o Mário já está nos 60. Eu lembro-me de ver o Mário a aparecer, e eu era um miúdo e era um dos meus ídolos, não é? E depois conhecemos-nos num contexto de um concurso em que os dois participámos em categorias diferentes, e ele ganhou na categoria de jazz, e depois, como estava perdido, perguntei-lhe se ele podia ouvir as minhas composições, e fui à casa dele, mostrei-lhe, e quando cheguei lá ele estava a dar aula a um aluno, porque o Mário na altura dava assim aulas particulares, e eu fiquei fascinado e pensei, estas são as aulas de piano que eu queria ter tido e que não tive ainda a oportunidade de ter. E então perguntei-lhe se ele me aceitava como aluno, e ele aceitou, e durante quase 2 anos, até eu entrar no curso propriamente dito. O Mário Lajinha foi seu professor durante 2 anos? Durante 2 anos. Aquilo era muito informal, porque nós íamos à pesca, e depois o Mário passava-me trabalho, e quando ele tinha o trabalho preparado, telefonava-lhe e dizia: Mário, estou preparado, e marcávamos um encontro. E na realidade era uma mistura de convívio entre dois grandes amigos. Nunca atuou em palco com ele em espetáculos? Não, nunca, porque na realidade foi a única vez na minha vida em que eu dei por mim a estudar 5, 6 horas de piano por dia. Foi quando estava a trabalhar para as aulas do Mário. Mas como depois eu tinha o tal sonho da orquestra, que esse é que era o meu instrumento, e queria entrar no curso de composição, quando fiz as provas de admissão, e entrei no curso de composição, eu entrei em algumas áreas com lacunas, porque eu nunca tinha feito o ensino formal, não tinha feito o conservatório, não tinha feito aquelas cadeiras de análise e de técnicas que normalmente se faz para se entrar no curso de composição. Então confesso que levei ali um choque, em que durante os 2 primeiros anos principalmente quase que deixei de tocar, porque o curso era tão puxado, pelo menos para mim era, que deixei de poder tocar piano, e acabei por consequência não levar até ao fim essa linha que poderia ter começado com o Mário. Eu era também muito amigo do Bernardo Sassetti, porque o Bernardo era mais novo que eu 1 ano, portanto na realidade os meus amigos da música nessa fase dos meus 20 e poucos anos
Os irmãos Moreira, claro, são essencialmente pessoas que estavam maioritariamente ligadas ao jazz. Portanto, eu continuava a fazer os estudos do clássico, mas as pessoas com quem eu falava mais sobre música, na realidade, eram músicos de jazz. Mas ainda hoje em dia houve jazz, quem são os seus favoritos? Por exemplo, o Keith Jarrett diz alguma coisa? Sim, claro, o Keith Jarrett é o meu favorito. O Keith Jarrett, sim, é o meu... Aliás, eu quando era miúdo e tinha aquela ideia de que queria fazer cinema e tinha muito gosto, por exemplo, do cinema da animação, fazia filmes de stop motion com plasticina e as bandas sonoras que eu punha por fim, no fundo era o Keith Jarrett a tocar o Facing You, que eu tinha num vinil e conseguia tirar o som do vinil com o Keith Jarrett a tocar os temas do Facing You e depois fazia assim uns desenhos muito toscos, uns desenhos animados com plasticina, mas a música era boa porque era do Keith Jarrett. Pois, tem uma outra fase no estrangeiro que é, se não estou em erro, no país de Gales, não é? Não, em York, ainda no Reino Unido. Em York, sim. Exatamente. Depois fiz o doutoramento em York. Doutoramento em York, sim. Exatamente. Peço desculpa. Eu já estava a dar aulas na Escola Superior de Música em Lisboa, mas depois surgiu vai para Londres, volta para Lisboa e é convidado para dar aulas... Na Escola Superior, portanto, na minha alma mater, não é? Sim. E depois, a partir de uma certa altura, começa a surgir esta questão das habilitações académicas, das pessoas terem que fazer doutoramentos, etc. E eu tinha, em 2005, começado a ter a minha música publicada precisamente por uma editora da Universidade de York, que é a York Press, e eles eram os meus editores. E a diretora da editora, que é uma compositora irlandesa, a Nicola Lefano, era também a diretora do departamento de composição da Universidade de York, que era uma excelente universidade. E com um excelente departamento de música, diga-se, e então, como eu decidi que estava na altura então de fazer o doutoramento, já que tinha a minha música publicada lá e tinha essa relação umbilical com aquela universidade, optei por fazer lá. E na altura perguntei à Nicola, que na altura era a minha editora, perguntei se queria passar a ser minha orientadora e foi ela que orientou. E valeu a pena? Valeu, porque na realidade foi a única vez que eu estive a estudar composição já depois de passar por um processo de ser um compositor com uma carreira profissional, eu próprio já enquanto professor, e portanto sem passar por aquela situação que às vezes é um bocadinho complexa, que é de tentarmos perceber onde é que está o equilíbrio entre aquilo que nós queremos fazer e aquilo que é a expectativa da academia. Eu sempre fui um bocadinho rebelde, nunca liguei muito às escolas, aos dogmas, não é? Mas eles às vezes existem nas academias, não é? Das correntes, nesta escola faz-se assim, naquela escola faz-se assado, e eu nunca tive muita paciência para isso, para ser sincero. E no caso de York? E em York eu tinha a certeza que ninguém me ia levantar determinado tipo de problemas, porque se me tinham convidado para me editar a minha música também não me iam dizer para compor de uma maneira diferente. E além disso, a Nicola é uma compositora, uma enorme sensibilidade, eu gosto sinceramente do trabalho dela, portanto não foi uma questão só académica, e depois é uma pessoa de uma inteligência e de uma ponderação. Foi muito bom do ponto de vista intelectual poder voltar a discutir a minha música com outra pessoa, porque há sempre esse lado de, quando acabamos uma peça, enquanto ela não é tocada, nunca sabemos muito bem qual é o valor real daquilo que escrevemos. E ela era uma pessoa extremamente crítica, no bom sentido, e portanto para mim foi bom voltar outra vez a esse estado de ter que me confrontar com um posicionamento crítico de outra pessoa e rever aquilo que estava a fazer, e portanto acho que não foi um processo só académico, para mim foi mesmo um processo formativo. Em Portugal há outros compositores, digamos, da sua área, como o António Pinho Vargas, o Eurico Rapatoso, sim, e outros. Sim, muitos, sim. Dá-se bem com eles? Há uma competição, há uma rivalidade? Eu acho que em todas as artes não há nenhum artista que será sincero se disser que não existe competição, até porque às vezes os meios são pequenos, as oportunidades são pequenas e isso acaba por acontecer. Eu devo dizer que tenho feito ao longo da minha vida, mesmo já enquanto estudante, por exemplo, quando fui para a Royal Academy e reparei que a biblioteca da Royal Academy não tinha partituras de compositores portugueses, a não ser do período da polifonia, não é? A música vocal. Escrevia todos os compositores portugueses que eu conhecia, independentemente das estéticas e das correntes, pedia que enviassem partituras para eu depositar na biblioteca da Royal Academy. Portanto,
mesmo com o trabalho que eu faço com a Antena 2 enquanto radialista, enquanto docente também de composição, eu acho que tenho, ao longo dos anos, provado que tento que os meus colegas e os meus alunos também tirem proveito daquilo que me vai acontecendo de bom enquanto compositor. Portanto, eu não tenho nenhuma competitividade nem com o Eurico nem com o António, são duas pessoas de quem sou muito amigo e com quem aprendi bastante. Na realidade, o Eurico foi um excelente professor de técnicas e análise e o António foi uma pessoa que me ensinou imenso precisamente a relativizar. Por exemplo, eu fui aluno também do professor Christopher Borchmann, que tinha uma leitura mais técnica e que me disciplinou imenso, me ajudou imenso nessa parte de disciplinar o meu raciocínio e a minha organização. O António, por exemplo, foi muito importante dar-me uma certa leitura da poética das coisas, de fugirmos um bocadinho da questão técnica da escrita e entrar noutro tipo de dimensões. E, portanto, reconhecendo que existem, às vezes, tribos, e existem, de facto, tribos. Em Portugal há outros, só citámos. Claro que sim. Eu tenho tentado, ao longo de toda a minha vida, que isso não seja um fator que ocupe o meu tempo criativo, o conflito entre as correntes e as carreiras das pessoas. Portanto, posso dizer que tenho uma excelente relação com os meus colegas e gostava que isso continuasse a ser assim. Agora explique-me um pouco como é isso de compor. É uma ideia, andar a passear na rua e de repente vem-lhe uma ideia, senta-se e diz agora tenho de compor e não sai dali enquanto não compuser nada. Como é que é? Sim. É um processo de tal maneira criativo que eu, como leigo que sou, gostava de perceber melhor. Eu também. Eu também gostava. Na realidade eu sou um procrastinador, não é? Eu adio até o último momento porque para mim a composição é uma coisa muito difícil. Portanto, normalmente até começar a pôr música no papel estou semanas e semanas a ouvir coisas ou a pensar o que é que eu quero fazer e depois quando finalmente consigo, que normalmente a minha capacidade de começar a escrever é tanto maior quanto mais próximo estou da data de entrega da partitura, aí depois a coisa flui com rapidez. E quando põe música no papel, está a ouvir aquilo que o que está a pôr no papel vai dar, o som sim, está a antecipar, consegue? Consigo, até por aquilo que eu disse há pouco, eu componho quase sempre começando pelo piano. Não é? Portanto, eu tenho talvez aquilo que eu tenho mais facilidade é imaginar do ponto de vista tímbrico como é que eu posso transportar aquilo que está ao piano depois para um contexto instrumental. E isso é um esforço de abstração. Uma pessoa, quando está a ouvir de facto um piano, não está a ouvir um trompete, não está a ouvir uma orquestra de cordas, não, está a ouvir um piano, não é? E portanto essa transposição depois daquilo que é o som do piano para aquilo que é depois a composição propriamente dita instrumental, faço com alguma facilidade. A parte propriamente dita de procurar as notas... Mas consegue ouvir, entre aspas, os violinos, os violoncelos, a percussão. Consigo imaginar. Mas... Sim, consigo e na realidade hoje em dia os compositores têm ferramentas que também ajudam muito, porque utilizamos computadores, utilizamos software que simula, portanto eu quando estou a compor normalmente orquestro logo, portanto eu por exemplo quando estou ao piano a escolher material, depois vou para o computador e quando começo a escrever a partitura já estou automaticamente a orquestrar. E portanto, o que é orquestrar neste caso? Orquestrar é decidir, por exemplo, numa orquestra sinfónica nós temos desde as flautas no registro agudo até aos contrabaixos no registro grave, temos ali umas dezenas largas de instrumentos e temos de decidir o que é que cada um toca, não é? E como é que eles soam em conjunto. E essa capacidade de ouvirmos o que é que pode acontecer com a orquestra é algo que se desenvolve, que se treina. Portanto, agora é mais fácil para mim imaginar o resultado da orquestra ainda antes de escrever do que no começo, como é óbvio, não é? E principalmente quando comecei a ter a música tocada e ir aos ensaios e poder ouvir a escrita a materializar-se em som, tudo se tornou mais claro, não é? Quando vai aos ensaios interfere? Sim, normalmente no primeiro ensaio não interfiro porque os primeiros ensaios normalmente estão a ler ritmos e notas, normalmente pedem sempre aos compositores para entregar a partitura um mês antes e depois quando chegamos ao primeiro ensaio estão a ler à primeira vista, não é? Isto é um drama, é. E então no primeiro ensaio normalmente não interfiro.
Deixo pura e simplesmente que sai mal leiam. então, não? A primeira vez que me aconteceu isso, saí de lá ansiosíssimo, convencido que tinha escrito a pior música do mundo, porque normalmente o primeiro instinto não é pensar, eles estão a tocar mal, eles são uma orquestra tão boa, o que é que eu fiz mal para isto não estar a soar bem? Claro. Mas depois, a partir do segundo, do terceiro ensaio, aquilo começa obviamente a ganhar corpo e as coisas começam a fazer sentido. E é aí que normalmente que eu interfiro, mas deixando sempre que seja o papel do maestro é fundamental. Ora, está. A sua conversa é sempre com o maestro? Dirige-se aos músicos também? Há maestros que preferem que nós falemos com eles e eles depois comunicam. Há outros que gostam de aproveitar o facto de o compositor, se estiver vivo, poder comunicar diretamente com a orquestra. Eu gosto de fazer isso. Gosto de falar com a orquestra e quando os maestros me dão essa oportunidade, há sempre um momento num dos ensaios em que falo diretamente com os músicos e dou as minhas anotações, aquilo que vejo que é mais urgente. Mas a conversa normalmente começa com o maestro nos bastidores, uns dias antes do primeiro ensaio, e depois é a partir daí que tudo se desenvolve, não é? E é bem acolhido nessas intervenções ou não? Já teve cenas complicadas? Lembro-me a primeira vez que tive uma peça de orquestra tocada com uma orquestra profissional de grande qualidade, do maestro me apresentar a orquestra e um músico que estava na primeira estante dizer alto e bom som: estamos tramados. Em português? Por acaso era uma pessoa que não era portuguesa, portanto disse em inglês. E eu na altura pensei, mas que mal é que eu fiz esta senhora para ainda nem começou a tocar a música e já está a tomar esta posição. Portanto, às vezes há algum conservadorismo. E é preciso ganharmos um certo estofo para conseguirmos lidar com esse conservadorismo quando ele se manifesta. Mas devo dizer que episódios desses anedóticos eu conto-os pelos dedos de uma mão. A relação que eu tenho tido com as orquestras, tanto em Portugal como fora do país, tem sido bastante boa, e nomeadamente em Portugal, uma das coisas que eu agora gosto, sempre que trabalho, seja com a Metropolitana, com a Orquestra do Porto Casa da Música, a Sinfónica Portuguesa, a Gulbenkian, sempre que trabalho com eles, quando eu vou ter com a orquestra e com os músicos, eu sinto que já estou a falar com amigos, já não estou a falar com pessoas que estão ali atrás da estante e que eu não conheço. E portanto acaba por correr bem. Sim, corre muito bem. Eu acho que também é tal coisa, começámos esta entrevista a dizer que eu tenho 52 anos, não é? Portanto eu acho que esses cabelos brancos já me deram pelo menos o benefício da dúvida. Os músicos já têm uma relação mais tolerante comigo. E a escolha dos intérpretes, quer das orquestras em si, quer dos solistas, quer dos coros, quer cantores, quando há cantores, passa por si ou é o que lhe oferecem? Depende do contexto. Quando são encomendas em que, por exemplo, se é uma encomenda de uma orquestra, é a orquestra, é a direção artística dessa orquestra que decide quem são os intérpretes, não é? Pode acontecer... Está a fazer faz uma composição. Exato. Já sabe para que orquestra vai, já sabe se há solistas, que solista é que vai ser, ou compõe no abstrato e depois logo se vê? Não, nisso eu tenho sido um privilegiado, não é? Porque tudo o que eu tenho escrito tem sido sempre já para um fim pré-estabelecido. Portanto, então é por encomenda? Normalmente sim. E normalmente trabalha por encomenda. Sim, e dito assim parece um bocadinho estranho. Pois é. Na realidade a encomenda pode ser, por exemplo, o concerto de saxofone que eu escrevi há 2 anos atrás, a encomenda na realidade foi um pedido de um saxofonista muito meu amigo. Sim, claro. Não deixa de ser encomenda. Ora, está, mas o que eu quero dizer com isto é que em todos os casos, toda a música que eu tenho escrito, há sempre a priori o privilégio de saber que vai ser tocado e por quem. Quando é solistas, normalmente eu sei a partir de quem são os solistas, ou porque a própria orquestra me disse que queria que eu escrevesse para pessoa A ou B, ou porque sou eu às vezes que proponho, por exemplo, o concerto de violoncelo que eu escrevi para o Filipe Quaresma, eu propus à Sinfónica Portuguesa, quando fizeram a encomenda, que fosse o Filipe o solista, porque eu queria muito escrever para ele. Ou, por exemplo, quando foi as óperas, eu fiz 2 óperas, quando foi o Paint Me e as Evil Machines com o Terry Jones, quando as Evil Machines eram uma ópera infantil, era um musical, não é? Mas tanto num caso como noutro,
fiz o casting dos cantores todos. E antes de eu escrever a música, já sabia quem era o cantor que ia fazer cada personagem. Portanto, escrevi a música em função das vozes que iam estrear essas duas Portanto, aí estava tudo definido antes do arranque. Antes do arranque, exatamente. Portanto, há casos em que... E quando é com solistas, concertos, por exemplo, enquanto estou a escrever, estou a trabalhar frequentemente com o solista. O Ana Quintás, por exemplo, From the Deep of the Ocean. Não é? Sim, a Ana, por exemplo, quando foi feita essa encomenda, eu disse que queria que fosse a Ana a estrear, porque eu já conhecia muito bem a voz da Ana, porque ela tinha cantado nas Evil Machines e eu queria muito que fosse ela a cantar, porque obviamente é uma voz maravilhosa e portanto também trabalhei com a Ana à medida que ia acabando coisas, ia mostrando, e isso é muito bom ter também o feedback dos músicos, porque eles depois fazem sugestões muito sensatas. No meio disto tudo, o Luís também tem de fazer algum marketing dos seus discos, das suas obras, Sim. da sua presença. Ocupa uma parte do seu tempo com isso. Eu confesso que isso é uma parte muito desconfortável. Por um lado, porque toma mais tempo do que eu gostaria, e portanto, como eu faço várias coisas, dou aulas, escrevo música, faço rádio, houve uma altura que eu decidi que não ia fazer isso e arranjei uma agente que trata dessas coisas, porque na realidade o esforço de energia que isso toma é enorme, e portanto tanto a minha editora como a minha agente pegam nessa parte, libertando-me desse peso e até do desconforto de estar a enviar as minhas coisas, que é sempre uma situação um bocadinho complicada. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Falemos agora um pouco de uma outra parte da sua atividade, que é do concurso ou da iniciativa dos jovens músicos e dos prémios respectivos. Muito bem. Que dentro do Deixar o Mundo Melhor é também importante. Compor música é importante para deixar o mundo melhor. Exato. Mas ajudar novos músicos a revelarem-se e a crescerem na profissão também é deixar o mundo um pouco melhor. Sim, eu devo dizer que a questão de compor música, antes de responder à questão dos jovens músicos, se eu pensar um bocadinho na questão como o Francisco está a colocar, eu imagino que um cientista, um médico, determinado tipo de profissões, inequivocamente, quando as pessoas decidem que as vão praticar, têm à partida uma missão, não é? Nomeadamente na ciência, parece-me impossível pensar a ciência sem ser numa perspectiva de deixar o mundo melhor, não é? No caso da criação artística, eu não sei se os artistas fazem isso para deixar o mundo melhor. Eu acho que os artistas criam para se sentirem melhor, para eles próprios ficarem melhor, porque há qualquer coisa que precisam de pôr cá fora e nesse sentido eu não vejo a coisa tanto como um altruísmo, mas também não vejo como um egoísmo, mas vejo como algo que tem uma dimensão muito interior, não é? Claro que se depois essa produção tiver consequências e se nós sentirmos que com aquilo que produzimos deixamos o mundo melhor, as pessoas mais felizes, ou que conseguimos criar determinado tipo de empatia, isso obviamente é extremamente gratificante. A boa música tem essa função também. Eu, por exemplo, sinto-me extremamente feliz quando ouço Keith Jarrett ou quando ouço Bach. Portanto, acho que o Keith Jarrett e o Bach deixaram o mundo melhor. Não é? Bach dos clássicos é o seu preferido. Sim, claro. E o Stravinsky. Bem, eu se começo a dizer nomes não vamos parar. Mas quanto aos jovens músicos, quando me convidaram para fazer a direção artística do Prémio Jovens Músicos, eu como não tenho muito espírito de competição e dos prémios, aceitei precisamente esse trabalho pelo lado da missão que ele tem, que é a de podermos, com um processo de seriação de jovens músicos, etc., abrir-lhes enormes caminhos, e é isso que me interessa nos jovens músicos, é a boleia do concurso, abrir portas para solistas, agrupamentos de câmara, para compositores, e é isso que eu acho que tenho ajudado a fazer nos últimos 12 anos em que estou à frente desse prémio, é tirar aquela dimensão de competição e transformar aquilo num veículo para que as novas gerações de músicos portugueses possam encontrar um mundo melhor. Eu acho que isso que tem sido conseguido. E há casos de grande sucesso, não é? De jovens músicos
descobertos, de certa maneira, através do concurso. Sim. Depois se projetaram até para fora de Portugal, etc. O concurso de Jovens Músicos foi criado pela antiga emissora da Radiodifusão Portuguesa, agora Antena 2, não é? E, portanto, tem 36 anos de história. Portanto, é o mais longo concurso na área da música que existe em Portugal, na área da música erudita e agora jazz, porque eu incluí também a categoria de jazz há uns anos para cá. E, portanto, tudo quando nós vamos ver concertos em Portugal, com a Orquestra Gulbenkian, com a Sinfónica Portuguesa e muitas orquestras internacionais, já encontramos lá imensos músicos portugueses, todos eles que de alguma forma passaram pelo Prémio Jovens Músicos. Quem foram as estrelas principais que se revelaram? Isso é uma pergunta um bocadinho delicada, porque se eu disser 2 ou 3 vou deixar umas dezenas de largas de fora. Há vários, eu talvez possa ir um bocadinho aos históricos mais para trás. Por exemplo, um caso muito fácil de nomear, o Pedro Carneiro, o percussionista e maestro. É uma das estrelas do Prémio Jovens Músicos, mas há imensos. Temos a Ana Pereira, que agora é concertino da Orquestra Metropolitana, temos a Teresa Valente Pereira em Espanha, temos o Bruno Morralhinho na Alemanha. Quer dizer, se eu começo a dizer nomes entre solistas e formações de câmara, nunca mais paramos, e já fiz aquilo que não queria, que eu disse alguns nomes e esqueci-me de outros. A minha função é tentar que dissesse. O Abel Pereira, que está em Washington, não são tantos, é de facto muito bom. Bom, Luís, acho que fizemos aqui demos uma boa ideia do seu percurso, que é notável. Muito obrigado. E ainda a parte docente, você continua a dar aulas, não é? Sim. Mas isso é algo que já faz também há bastante tempo. Sim, há 22 anos. Quase que não falámos. Sim. Mas o tempo já está mais que ultrapassado. Eu agradeço-lhe muito. Eu é que agradeço, Francisco. Julgo que foi muito bem passado, muito interessante e muitos parabéns por tudo o que tem feito. Muito obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.